e irmãos, que a bênção de Deus nos envolva hoje e sempre. James Pike nasceu nos Estados Unidos no ano de 1913. Ele desencarnou no ano de 1969. Data de nascimento coincidentemente igual à de meu pai. Data de falecimento, de desencarne, exatamente igual ao do meu pai. Não estou fazendo qualquer paralelo, mas o meu pai vinha de uma igreja presbiteriana e James Pike era de uma igreja católica. Nasceu no meio católico. Com 2 anos de idade, desencarna seu pai. Sua mãe casa-se com um advogado. Ele cresce e ingressa na Universidade de Santa Clara. E quando ele está na Universidade de Santa Clara, James Pike, ele torna-se agnóstico. Deixara a Igreja Católica para ser agnóstico. Ou seja, nem acreditava em Deus, nem deixava de acreditar. Posteriormente, ele se casa com Jane, se separa de Jane para um segundo casamento, Esther, e depois para um terceiro casamento, Diane. No segundo casamento ele tem 4 filhos, dentre eles, Jim, um rapaz que ele muito amava. James Pike, depois que se casa pela terceira vez com Diane, ingressam na Igreja Episcopal dos Estados Unidos, que nada mais era do que a Igreja Anglicana, que vinha da Inglaterra e se instala nos Estados Unidos, agora como Igreja Episcopal. Começa seus estudos e vai ascendendo rapidamente em vários postos dentro da Igreja Episcopal. Faz o curso de teologia e ele era uma pessoa de um grande carisma, que conquistava com facilidade a atenção de todos, que manipulava as ideias com muita facilidade, até ele ser eleito bispo da Igreja Episcopal. Era uma criatura polêmica, porque não tinha medo de dizer a verdade, de levantar a bandeira daquilo que ele acreditava como realidade que não podia ser adiada. Ele, James Pike, ele foi contra a igreja, porquanto a igreja não admitia o ingresso dos gays, dos LGBTs. Ele foi contra isso. Ele era favorável a receber todos como filhos de Deus, como irmãos nossos. Ele batalhou também
para melhorar o salário do pobre. Foi contra, no seu ponto de vista, da crença da virgindade de Maria e da Trindade, do inferno eterno. Ele combateu terrivelmente a tese do inferno eterno. Ele entendia que Deus, como infinita bondade, jamais lançaria seus filhos no inferno por toda a eternidade. Então, Jaime Pack, ele criava realmente constrangimentos. Descobriu um bispo que estava contrariando, apontou as falhas, esse bispo foi demitido. E Jaime Pack foi duramente crítico quanto à questão do aborto, porquanto nos Estados Unidos estava disseminada a ideia de controle de natalidade por causa da população, e cometia-se 1.000 abortos por mês, cerca de 1.000 abortos por mês. Ele foi um tenaz adversário dessa ideia macabra. Então temos aí o homem polêmico, alcoólatra, porque não se controlava na bebida, mas de uma firmeza de caráter, de uma posição dura diante dos seus correligionários. O seu filho Jim trazia um problema muito sério. Tornou-se viciado em drogas. Drogas alucinógenas. E Jaime Pack, como bispo da igreja, ficava muito contrariado com isso e tentava a todo custo demover o filho desse vício cruel que destrói a alma da pessoa. Em vão. Todo o seu trabalho em vão. Não conseguia tirá-lo desse caminho difícil, complicado. Resolveu um dia fazer uma viagem com seu filho para Londres. E juntos se hospedaram no mesmo hotel. E quando estava no hotel em Londres, Jim, seu filho, diz: papai, eu não me controlo diante do desejo de experimentar o vício. A abstinência, é terrível o sofrimento da abstinência. Eu queria que o senhor me acompanhasse na minha viagem que eu vou fazer. E o pai fecha a porta do apartamento do hotel para participar. Acabrunhado, as sensações mórbidas do seu filho drogado. Terminada aquela experiência, passam alguns dias ainda em Londres e retornam aos Estados Unidos. Em chegando aos Estados Unidos, Jim foi se matricular numa universidade para continuar nos estudos promissores que o bispo Pike tanto sonhava. Enquanto o bispo Pike foi convidado para fazer parte de uma conferência num seminário da Igreja Episcopal. E quando o bispo estava discursando, foi interrompido por alguém que pede-lhe desculpas
pela interrupção e entrega-lhe o telefone para que ele ouvisse aquela informação macabra. O senhor, pai do Jim? Sim, sou o pai do Jim. Ele acaba de se matar aqui em Nova York, num quarto de hotel. Foi uma punhalada no coração do bispo Pike. Era tanta esperança que ele tinha naquele filho. Eram tantos horizontes que ele tinha para aquele filho. E a vida era promissora. E Deus era magnífico para todos nós. E a vida era bela. E como é que ele se desviara do curso da vida feliz para ser dominado pelo vício? E pai que fica profundamente abalado e começa a se questionar: por que seu filho enveredou pelo vício? O que levou o seu filho a se drogar? A psicanalista Rossana, ela comenta que qualquer um de nós deve evitar o vício, experimentar o vício, deve evitá-lo, porquanto no momento em que alguém prova de uma droga, ela provoca no cérebro a produção de dopamina, numa dosagem 10 vezes maior, que naturalmente o cérebro produz nos momentos de alegria, nos momentos de confraternização entre amigos. A droga é cruel. É cruel porque quem prova da droga e que se sente dominado por aquele momento de intensas sensações, e que quando passa aquelas emoções que tenta tomar novamente a droga, não alcança o mesmo nível das emoções. Para alcançar o mesmo nível da emoção que teve antes, é preciso aumentar a quantidade da droga. Na terceira vez que for tomar a droga, não vai alcançar a mesma sensação que teve na segunda vez, precisa aumentar a dosagem da droga e assim sucessivamente, ficando totalmente dominado pela droga, porquanto cada vez ela pede uma dosagem maior. Cada vez a pessoa cai num abismo mais profundo. E quando passa um tempo sem ela, é dominado por uma sensação terrível, por um sofrimento atroz, pela falta da droga. Porque nós produzimos no cérebro a substância de nome dopamina, que é a substância que nos dá prazer. Quando a gente não tem o vício do álcool, do fumo ou de qualquer outra droga, que faz a caridade, que sente o prazer de um abraço, de um beijo, de um aconchego, há uma produção de dopamina no cérebro, que nos dá uma realização da vida, uma satisfação e uma alegria, que produz saúde para o organismo da pessoa, da criatura humana. Mas aquele que envereda pela droga, as emoções multiplicadas diversas vezes exaurem toda a reserva energética do corpo, definhando o organismo, deixando-o raquítico, extenuando-o ao ponto de levá-lo à morte.
ao abandono da família, ao esquecimento da noiva, do noivo, ao esquecimento dos prazeres da vida. O viciado em droga não sente mais prazer em se alimentar, em abraçar, em beijar, em namorar. Perde o prazer pelo sexo. A droga é terrível. E James Pike, o bispo, procurava, angustiado, entender em que ponto ele falhara, em que ponto ele teria sido culpado do seu próprio filho ter se encaminhado para o vício da droga. Mas ele não tinha culpa. Em verdade, nós não somos donos dos nossos filhos. Nós não modelamos a personalidade dos nossos filhos. Eles já vêm com o caráter e a personalidade programada de vidas pretéritas, e que a gente pode melhorar um pouquinho nesta vida atual. Portanto, o filho que é nos colocado para tomarmos conta, recebe as primeiras orientações, mas a decisão final, o impulso final, compete a cada filho tomar. Principalmente quando entra na fase da mocidade, em que o ímpeto de autoafirmação, em que quer se mostrar o tal, quer mostrar todo-poderoso, o herói, que não quer mais obedecer a pai nem a mãe, é a independência chegando, e nesse momento perigoso, que pode a pessoa mergulhar no vício das drogas. James Pike estava angustiado com a perda do seu filho. Chegando em casa certa vez, ao adentrar no seu apartamento, observou no chão da sala 2 cartões postais em posição de ponteiros de relógio, mostrando a hora exata do falecimento do seu filho Jim. Ele assustou-se, mas começou a pensar de si para consigo mesmo, que poderia ser uma coincidência. Os cartões postais, que aliás, seu filho Jim colecionava. Seu filho, para onde ia em viagem, comprava cartões postais, oferecia a seu pai, mas nunca encaminhava pelo correio, guardava-os todos. E naquele instante, ele estava vendo 2 cartões postais do seu filho, no chão da sala, na posição exata do horário que ele se matara. Ele chamou a secretária, para ver se a secretária que tinha arrumado as coisas, se ela dava notícia daqueles cartões. Disse: não, senhor, eu não vi esses cartões, momento algum. Eu não tenho ideia quem botou esses cartões aí. Eu não sei quem botou. E James Pike começa a visualizar uma possibilidade, ainda que remota, de um contato de seu filho com ele. Seria uma possibilidade remotíssima, porquanto a igreja episcopal não era usual admitir a comunicabilidade dos espíritos. Portanto, ele tinha de se manter, de certa forma, cauteloso. Tinha que parar no freio, botar o pé no freio, ir com calma, verificar com mais serenidade para saber se realmente
Era seu filho tentando se comunicar com ele. Passa os seus dias. Ele acha sobre sua mesa do escritório alfinete de segurança aberto na posição da hora da morte do seu filho. Tomou outro susto. Quem botou aqueles alfinetes ali? Não fui eu. Não aparecia quem tinha feito a coisa, mas a coisa estava ali. Quando foi arrumar seus livros na estante, deu pela falta do livro que mais interessava a ele. Procurou pela secretária e disse: não, senhor, não pego nos seus livros, mas meu livro sumiu. Esgotou-se todas as possibilidades, procurou o livro debaixo de cama, em quarto, guarda-roupa, tudo que é canto. Quando estava cansado que voltou, estava lá o livro na estante. O livro que havia desaparecido voltou a aparecer como se fosse uma mágica. Era alguém que estava brincando com ele, ou era alguém que queria falar com ele, era alguém que queria falar e dizer-lhe alguma coisa importante. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque nos deixa convictos de que nossos parentes que partiram apenas viajaram para uma cidade remota, que não tem telefone nem celular, mas telepaticamente, através de sonhos, desdobramentos, através da mensagem mediúnica de médiuns, de psicografia, de psicofonia, podem dar-nos notícias como é que eles estão. Que doutrina maravilhosa é essa, que nos permite entrar em contato com nossos amigos que se foram. Como é bom ter essa certeza da continuidade da vida após a passagem para o outro lado. Quantas vezes nós chegamos num velório e vemos o desespero das pessoas ali no velório, principalmente as pessoas que não creem que a vida continue após a morte do físico. É terrível o sofrimento, é um desespero tremendo, porquanto ali está efetivamente corpo e alma morto dentro do caixão. Mas nós espíritas sabemos que no velório o corpo é apenas a embalagem que o espírito deixou para ser sepultado, para ser devolvido à natureza. Porquanto este corpo que nós estamos usando foi nos concedido por empréstimo de Deus, para usarmos por um prazo previamente estabelecido pelo Criador. Nós temos prazo de validade. Assim como o remédio da farmácia, a gente compra um remédio e olha a validade. Assim somos nós. Nós temos um tempo previsto de vida. Se cuidarmos do corpo suficientemente bem, essa validade é estendida. Se não cuidarmos do corpo como devemos, estragarmos a nossa saúde com excessos, a validade é reduzida. Viveremos menos tempo do que a validade indica. É o caso de remédio que está dentro da validade e está estragado. Acontece isso sim. E nesses casos em que a pessoa tem uma validade de viver 70 anos e morre com 69, é suicida. É suicida indireto, porque não zelou pelo corpo e não rendeu o tempo suficientemente planejado por Deus. Se Deus determinou que a gente viva 80 anos, podemos ter estendido para 90.
E quando eu digo para as pessoas, você quer viver mais? Ou você quer partir mais cedo? Se você quiser viver mais aqui na terra, mais do que o prazo de validade, basta ser importante aqui na terra. Você é importante aqui na terra? Sim, porque se eu tenho filhos, e eu não zelo por meus filhos, se eu não cuido dos meus filhos, se eu dou tudo o que eles pedem, se os meus filhos ficam viciados e preguiçosos, não querem trabalhar porque eu dou tudo nas mãos deles, eu sou chamado por Deus antes do tempo. Porquanto eu estou prejudicando a educação dos meus filhos. Se eu quero estender minha validade de vida aqui na terra, eu tenho de ser mais importante aqui do que lá. Foi o caso de Chico Xavier, que veio aqui para o mundo para publicar 30 livros psicografados. Foi ampliado para 100, para 200, para 400 e mais de 500 livros já foram editados de Chico Xavier. Porque ele era mais útil aqui do que lá. Como é importante a vida. Como é bom viver em paz com Deus e com a consciência. Mas o que terá surtido, com o que terá impulsionado, empurrado o Jim, o filho do bispo Pike, para o suicídio, o que terá sido? No Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec pergunta qual é o motivo das pessoas não terem prazer pela vida, sentir a vida amarga, ruim, decepcionante. E os espíritos respondem: são 3 as razões que levam a pessoa a não achar uma vida agradável. Primeira, saciedade. É ter tudo o que deseja, que é dado pelos pais, pelos avós, tem tudo nas mãos, não valoriza o que tem, porque tem valor aquilo que a gente conquista com sacrifício. Outra questão que faz as pessoas não darem valor à vida é a falta de fé no futuro, no amanhã, não confiar no que vai acontecer dias depois, é não ter fé em Deus, não ter fé no destino, não ter fé no dia subsequente. Outra coisa importantíssima é a ociosidade. A ociosidade, a preguiça, destrói a personalidade humana e leva a pessoa à tristeza e a caminhos tortuosos de depressão, de solidão. A ociosidade, não fazer nada é terrível. Por favor, nunca se permita ficar sem fazer nada. Nunca. Arrume o que quiser para fazer. A ociosidade é a atração das trevas. Portanto, o bispo James Pike ficava se questionando o que teria empurrado seu filho Jim para o vício das drogas. Teria sido ele culpado? O professor Bruce Alexander, de Vancouver, do Canadá, dando aulas, ele dava o exemplo dos ratos. Pegava-se um rato e colocava-se dentro de uma jaula, e colocava-se adiante 2 potinhos, um pote com água cristalina, outro pote com água cristalina misturada a droga, ou heroína ou cocaína. E o rato ficava dentro daquela prisão, provava de uma água, provava da outra, e se viciava na droga, de um jeito que com o tempo morria seco. Tantas vezes a experiência era feita como acontecia da morte do rato. Mas Bruce Alexander
o professor da Universidade de Vancouver, resolveu modificar a experiência. E ao invés de uma pequena jaula, ele fez um pequeno parque de diversões. Uma grande jaula para colocar os ratos. Colocou os 2 potinhos com água cristalina pura e com água com droga, cocaína. Mas colocou diversões para os ratos, tobogãs, túneis, bolas coloridas, muitos ratos para conversarem com os outros, para trocar experiências, e eles corriam e experimentavam de uma água e depois da outra. Mas nenhum rato se viciou, nenhum rato criou vínculos com o vício, nenhum. Chegando ele à conclusão, quem vive feliz não precisa da droga. Quem vive alegre não precisa da droga. Então buscar a felicidade, a vida em sociedade, fazer amigos, ter diálogos, sair, passear, curtir. Essas pessoas são felizes e em sendo felizes não buscam a droga. No terceiro tipo de experiência, ele pegou ratos que já estavam viciados da pequena jaula onde sozinhos bebiam droga, tiraram de lá e colocaram misturado com os ratos que estavam já habituados a tomar só água limpa, e eles se curaram. São experiências, foram experiências que foram realizadas em vários países. Nos Estados Unidos, com Menninger, na França, com Emily, em que Emily diz, que aquele que se mata por 3 razões. Uma, se mata por egoísmo, isto é, se mata porque não quer sofrer. Segunda razão, se mata por altruísmo, isto é, não quer dar trabalho ao outro, a ninguém. Está com problema de saúde grave e não quer dar trabalho, se mata. É o suicídio altruísta e o suicídio anônimo, que envolve o terceiro caso. O bispo James Pike, da Igreja Episcopal, começa a entender que seu filho Jim estava tentando se comunicar com ele. Vai nos arquivos da Igreja Episcopal e descobre que existia lá dentro um relatório oculto, escondido, que os bispos e cardeais, desde o ano de 1937, tinham feito uma pesquisa e constatado que era assim possível os espíritos falarem com os humanos. Era um relatório chamado relatório da maioria. Esse relatório estava escondido para que os fiéis da Igreja Episcopal não tomassem conhecimento, porque o povo não aceitava a comunicação com os espíritos. Mas aí ele disse, não, eu estou baseado no relatório que foi aprovado pelos bispos e cardeais. E vou levar o caso à frente. E foi aos Estados Unidos e a Londres consultar médiuns para ter uma conversa com seu filho, incorporado nos médiuns. E um dos bispos da Igreja Episcopal lhe ensinou a experiência do copo. A experiência do copo é uma experiência que a doutrina espírita não aconselha que a gente faça, mas que foi muito usado tempos atrás, que é emborcar um copo sobre uma mesa, arrodeá-lo com as letras do alfabeto, colocar o dedo no fundo do copo, e os espíritos afastam o copo
apontando letra por letra, formando sílabas, palavras, frases, orações, e então se dá a comunicação com os espíritos. Eu trabalhava no Banco do Brasil por volta do ano de 1970 e morava no Hotel Oriente, num apartamento do Hotel Oriente. Quando eu passei a conhecer um senhor que chegara transferido para Cajazeiras, Romero, ele soube, através de amigos, que Zanelis, a minha pessoa, era espírita, e ele tinha uma certa propensão ao espiritismo, tinha uma certa admiração pelo espiritismo, e queria conversar comigo. E foi até o Hotel Oriente falar comigo. Conversamos bastante, e ele disse: Zanelis, eu queria uma prova concreta de que os espíritos existem, que os espíritos podem falar conosco, para que eu fique convencido. Eu expliquei para ele que não era bem assim, que o fenômeno acontecia quando Deus permitia. Não, mas tem o caso da experiência do copo. Eu disse: eu conheço, mas a doutrina espírita não aconselha. Mas por que não aconselha? Porque essa experiência do copo vai, com o tempo, fazer desenvolver a mediunidade de efeitos físicos. E essa mediunidade de efeitos físicos é uma mediunidade grosseira, em que os espíritos podem tocar na gente, em que objetos podem se movimentar na sala, no ambiente. Mas, Anélio, vamos fazer a experiência do corpo? Não, vamos não, Romero. No dia seguinte, Anélio, vamos fazer a experiência do corpo? Não, Romero. Era um dia de sábado, disse: Anélio, minha esposa viajou, a casa está sozinha, desocupada, vamos lá fazer a experiência do copo lá na cozinha, na mesa da cozinha, não tem ninguém em casa, não custa nada. Se não acontecer nada, não tem nada demais, e se acontecer, melhor. De tanto ele relutar, eu disse: tá certo, vamos. E fui. Chegamos lá, ajeitamos a mesa, cortamos papel, botamos as letras do alfabeto toda em círculo, emborcamos o copo, eu coloquei o dedo no fundo do copo, ele colocou também o dedo dele, e esperamos 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, já impaciência. Não tem jeito não. Não tem jeito, que o copo não quer se mexer. Vamos encerrar essa experiência. Quando eu estava me levantando, vamos fazer uma saideira. A saideira. Vamos tentar a última vez. Vamos. Coloquei o dedo no copo, ele colocou também, o copo andou. O copo andou e escreveu a palavra abraços, RZ. Querendo dizer, abraços, R de Romero, Z de Zanelis. Abraços, Romero, abraços, Zanelis. E se despediu. Foi uma despedida do espírito. Foi embora. Então eu fiquei satisfeito. Foi uma experiência curta, pequena, mas foi. Isso é razoável, uma experiência razoável. Eu fui para o hotel, ele ficou na casa dele. No dia seguinte, logo cedo, chega Romero lá no hotel, de olheira, zóio roxo, pálido. Foi isso, Romero. Rapaz, eu não te conto. Que foi, Romero? Rapaz, eu não te conto. Ontem à noite você saiu, foi me deitar, e comecei a escutar cadeira, zoada de cadeira se mexendo lá na cozinha. Só podia ser gato, mas não tem gato.
Cachorro não tem cachorro. É cadeira mexendo para lá, mexendo para cá, aquela zoada, aquele barulho. E eu sem conseguir dormir, aí eu agrelei os olhos, fiquei olhando para a porta do quarto aberta, aí passou a cadeira sozinha andando. Aí eu corri, fui dormir no terraço. Passei a noite no terraço, sem dormir, morrendo de frio, picado de muriçoca. O bispo James Pike deitou-se para dormir e sua esposa ficou presenciando um fenômeno de incorporação. Jim incorporou nele e ele falou pela boca do próprio pai. E a esposa participou daquele diálogo. Quando ele tornou, disse: o que está acontecendo? Você está olhando assim para mim? Jim falou através de sua boca. Jim falou através da sua boca. Então ele vai para várias sessões com vários médios de vários países, entra em contato com seu filho várias vezes e faz num programa de televisão para o mundo inteiro um fenômeno de incorporação, com Jim se comunicando com ele. Abalou as estruturas da igreja episcopal, que ficou preocupadíssima com ele, uns dizendo que ele era o herege, que iria para as profundas dos infernos, outros que ele estava certo, outros que ele estava se apoiando no relatório da maioria, relatório feito pela igreja anglicana, que o fato era verdadeiro. Pike, ele começa a escrever um livro contando a vida de Jesus. E como ele queria dar ao livro uma autenticidade de alguém que conheceu as terras que Jesus viveu, viaja com Diane, sua esposa, para a Palestina. E na região de Qumran, ele caminha com ela, com a esposa Diane, num carro alugado, mas sem nenhum preparo para a viagem no deserto. Ele viaja sem levar água, sem levar mantimentos. Levou 2 garrafões de água de Coca-Cola só. E nisso o carro deu um defeito, atolou-se na areia e ficaram lá sem ter saída. A esposa, desesperada, afastou-se e, caminhando horas seguidas, chegou até uma aldeia de árabes, de beduínos, que a socorrem. Ela é alimentada, ela indica a posição de onde veio, e os homens vão à procura do seu marido, o bispo Pike. E nessa busca, localizaram-no já morto, havia caído no precipício, e foi de lá resgatado, sendo sepultado nos Estados Unidos. Jim e o bispo Pike estão na espiritualidade. A espiritualidade é a realidade do espírito. O mundo espiritual é a realidade que nos aguarda. Nós todos temos passagem comprada, horário da partida marcado, mas podemos protelar, podemos adiar a hora da viagem. Vamos fazer o possível para que a nossa estada na terra seja estendida, a fim de aproveitarmos os dias, as horas e os minutos a serviço do bem e do próximo, porquanto viver aqui no mundo é
o grande sonho dos espíritos. Porque viver aqui na Terra é a condição máxima de evolução, pelo tanto de sofrimento e testes que passamos. Portanto, aproveitamos a vida aqui, sorrindo e amando, servindo e trabalhando, confiando em Deus e exemplificando, fazendo tudo o possível para que a vida se torne prazerosa, para que os amigos que se encontrem conosco vivam felizes. E, como dizia Madre Teresa de Calcutá, que jamais ninguém se encontre conosco e ao sair, saia pior, saia sempre melhor do que quando se encontrou conosco. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.